Isso aí, meu irmão. Vamos compartilhar aí essa palavra de vida no Espírito. Amém. Estou à sua disposição aí. Glória a Deus. Vamos com tudo, né? Vamos embora. Para quem está começando a acompanhar essa live agora, é mais uma série, mais um episódio da série Oração em Línguas. A gente está falando sobre vida no Espírito. Para quem não conhece, esse é o meu amigo, meu irmão, o apóstolo José Carlos, esse homem de Deus, que flui Amém. demais no Espírito, né? Tem muita instrução para nós nessa noite. Então, seja bem-vindo, fica conosco, né? Pastor, o senhor pode ficar à vontade, se o senhor está em casa, se o senhor tem Glória a liberdade aí Deus. para fluir, pode já começar aí, fica à vontade. Amém, queridos. Quero continuar aí cumprimentando os meus amigos, o Denis ali de Valência, tá aí com a gente, a Cris de Minas, Cris Canef de Minas, a Dani de Aracaju, pessoal, gente boa que está aí sempre com a gente, conectado, povo amado, maravilhoso, todos serão edificados no nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos vivendo aí num tempo, eu costumo dizer, até está percorrendo aí algumas profecias, não sei se você chegou a receber algumas profecias, né? Sobre o dia Temerosas, 30 e tal, sobre o dia 30, está todo mundo com medo do dia 30, dizendo que Deus vai descer o sarrafo na terra, o demônio vai descer, vai matar muita gente, o cavalo amarelo, e vai morrer gente. Então, existe um pavor, né? Sendo lançado. Já basta a situação crítica que nós estamos vivendo, de um lockdown, e ainda existe esse espírito de profecia que mistura a lei com a graça, que não revela Jesus Cristo, porque o verdadeiro espírito da profecia revela Jesus. E toda a revelação de Jesus é consolo, paz, alívio. Ele falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, irmãos, o espírito da profecia verdadeiro revela Jesus. E quando revela Jesus, o que significa? Que aqueles que estão cansados serão aliviados, e os que estão sobrecarregados serão tirados o peso deles. Então, nenhuma profecia da graça vindo da parte do Senhor Jesus lança medo, lança pavor, lança terror nas nossas vidas. Nós estamos guardados no Senhor, e é por isso que a vida no Espírito, a visão de vida no Espírito, a palavra de vida no Espírito, ela provoca essa diferença, pastor Marcelo. Porque quem está em vida no Espírito sabe muito bem diferenciar a lei da graça, sabe muito bem diferenciar o que é de Deus do que não é de Deus. Quem está em vida no Espírito conhece o caráter de Deus. E a Bíblia descreve o caráter de Deus sendo Deus justo, bom, compassivo, um Deus em que não há obscuridade, um Deus em que não há trevas, não há sombra de variações. Deus não muda de humor. Amém, queridos? Deus não muda de humor. Deus está feliz. Deus está sorrindo nos céus. A palavra de Deus diz que à direita de Deus há delícias perpétuas. Tudo que está acontecendo no mundo, na verdade, é porque o mundo está sendo governado por homens perversos, por homens sem o temor de Deus, por homens que não têm compaixão, mas o fim deles já está traçado, porque a palavra de Deus diz que os justos herdarão a terra, mas os perversos e os ímpios serão aleluia, desarraigados dela. Então, esse é um tempo glória a em que nós Deus. temos que encher o nosso coração de esperança. E eu quero justamente entrar dentro dessa palavra, né, de vida no Espírito, falando do dom espiritual, de falar em línguas. Ele é o dom que mudou a minha vida, que salvou a minha vida. Eu me encontrava numa situação de labirinto. Sabe quando você entra numa situação em que você não encontra saída? Você não encontra saída para as finanças, para a sua vida ministerial, para a sua vida pessoal, para nada. Eu estava realmente dentro de um buraco. E quando eu me encontrei naquele lugar, eu falei: Senhor, eu sou tão apaixonado pelo Evangelho, sou tão apaixonado por Ti, Senhor, mas olha o lugar onde eu me encontro, parece que o Evangelho não funcionou na minha vida. E naquele momento o Espírito Santo falou assim para mim: olha, ore no Espírito que eu te tiro desse lugar. Ore no Espírito que eu te arranco daí. Ore no Espírito que eu te mostro a saída.
ore no Espírito que você vai percorrer caminhos que outros ainda não percorreram. Rapaz, aquilo foi, eu falei, meu Deus, tudo havia ruído, mas eu sabia orar em línguas. Aleluia. E eu Aleluia. quero falar para vocês que estão nessa live, não sei qual o momento que você está vivendo, qual é a situação que você se encontra na sua vida, quais são os desafios que estão diante de você, mas eu falo uma coisa, se você sabe orar em línguas, e se você está orando em línguas, você está ganhando a batalha, aleluia, você está vencendo a batalha, é impossível quem orar em línguas morrer no meio do caminho, nadar e morrer na praia, é impossível quem ora em línguas constantemente não colocar a mão na taça, não colocar a mão na vitória, queridos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Deus tem me dado uma palavra, pastor Marcelo, que eu compartilhei ontem para os irmãos em Itabuna, preguei aqui em Salvador, tenho falado para alguns irmãos no Paraná, tenho compartilhado. Eu quero novamente compartilhar essa palavra e linkar ela dentro, porque é uma palavra atual, vai nos situar do tempo profético que nós estamos vivendo, e qual a diferença que nós podemos ter orando em línguas. Qual é a diferença daquele que está orando em línguas daquele que não está orando em línguas nesse momento? Então, eu quero ler aqui em Daniel, capítulo 2, no verso 45, só um verso que eu quero ler. Diz assim: este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Até aqui, vou repetir o verso. Daniel 2, 45, somente a primeira parte. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então, queridos, para te posicionar profeticamente dentro da palavra de Deus, nós estamos vivendo o tempo do Império Romano, onde os pés de barro feitos de barro e de ferro se misturam. Nós estamos vivendo esse tempo profético. É um reino onde existem no mínimo 10 cabeças, 10 pessoas organizando e governando toda a terra. A humanidade hoje, o mundo é governado apenas por 13 famílias. Se a gente entrar dentro de geopolítica, a gente vai ver que o mundo é governado só por 13 famílias. Essas 13 famílias são completamente pessoas envolvidas com as trevas, envolvidas com a perversidade. Então, eles estão acelerando a sua agenda. É uma agenda que tem o desejo de destruir a humanidade, de acabar com a classe média, de jogar as pessoas na linha da pobreza, de jogar terror, pânico e caos social e mortandades. Esses são os desejos deles, para eles continuarem sendo perpetuados no poder. E essas famílias, esse tempo que nós estamos vivendo, que está muito claro, antigamente nós falávamos de nova ordem mundial, parecia que era riam da gente, falando, não, isso é teoria da conspiração. Não, nós estamos vendo que isso hoje está bem claro diante dos nossos olhos. A nova ordem mundial, ela realmente existe, ela tem um plano para governar a Terra, ela tem um plano para destruir a humanidade, ela tem um plano para jogar as pessoas na linha da pobreza, para que eles se mantenham no poder. Elas têm um plano para destruir as mulheres, destruir as crianças, mas, queridos, nós estamos vendo esse tempo profético. É o tempo que eles se manifestaram claramente, mas a palavra de Deus diz no verso 44 que é nessa época, é na nossa geração, é nesse tempo, olha, na época desses reis, na época desse império, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo e destruirá todos os reinos daqueles reis. Então nós temos que encher, pastor Marcelo, nosso coração de esperança, encher o nosso coração de alegria mesmo, porque o reino de Jesus está para ser manifesto. Amém? Então, nós estamos vendo um caos na terra, mas haverá uma resposta de Deus nesse tempo. E é interessante que nós, quando oramos no Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo,
emprestamos os nossos lábios a Ele, para que uma oração sobrenatural seja gerada, é impossível quem está orando no Espírito ser governado por essa estrutura de poder. É impossível quem está orando no Espírito ser influenciado por essa estrutura de poder. Não parei a minha vida em nada, não parei a minha agenda em nada. Continuo pregando, se não prego nas igrejas fisicamente, continuo ministrando através da internet, que alcança milhares de pessoas, muito mais pessoas. Nada parou. Eles tentaram parar a gente fisicamente, mas ninguém pode parar a igreja de Jesus. A igreja é irresistível. E aqueles que oram no Espírito Santo, eles não conseguem ser influenciados, eles são protegidos. A nossa mente fica protegida, porque quando nós oramos no Espírito Santo, nós estamos orando a mente de Cristo. Nós estamos orando um plano perfeito. Nós estamos orando orações projetadas para a vitória, orações projetadas para a resposta. A oração no Espírito Santo é uma oração 100% fé e 100% respondida. É como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, que aquele que ora no Espírito, ele não ora a sabedoria ensinada pelos homens, mas ele diz palavras ensinadas pelo Espírito Santo, palavras que conferem coisas espirituais com coisas espirituais. Então esse é o tempo, queridos, de você mergulhar na vida no Espírito, de você entender a função dessas línguas. Ainda existe muita gente, pastor Marcelo, que não entende o porquê foi batizado com o Espírito Santo e por que recebeu aquele dom de línguas. Eles acham que apenas é uma evidência do sinal de que foi batizado com o Espírito Santo. Mas não é só isso. Na verdade, é um dom sobrenatural poderoso que traz revelação, que traz poder, que traz autoridade, que te coloca 100% dentro do seu propósito, que te equipa, que te fortalece e que te prepara para receber grandes coisas de Deus. Então, pastor Marcelo, também quero te ouvir. Vamos comentando sobre essa vida, que eu sei também que você é um homem mergulhado aí no Espírito. E eu sei que aí na sua cidade paulista você vai ser o homem do avivamento dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra. É interessante que o senhor falou sobre essa questão, né, que a gente está vivendo. A Bíblia diz que o homem em espírito, ele discerne todas as coisas a ponto de ele mesmo não ser discernido por ninguém. Exatamente. Então, quando a gente anda no Espírito, a gente tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo, ela nos mostra a vontade perfeita de Deus. Então, a gente entende que a gente está num lugar onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente do que esteja acontecendo exteriormente, fora de nós, né? Porque dentro de nós, a fé, ela gera uma convicção, ela gera uma certeza, né? Porque uma coisa é uma fé pregada, outra coisa é uma fé vivida, né? Outra coisa é você falar sobre fé, você ministrar as pessoas sobre fé, outra coisa é você andar em fé. O justo viverá pela fé. Então, nada do que está acontecendo, assim, meio que me impressionou, me causou medo, me causou nada do que está acontecendo, porque a gente está alinhado com a vontade de Deus. Aleluia. A gente sabe que algumas coisas é místero acontecer, né? Porque é bíblico o que está acontecendo. Tudo isso é só na realidade as coisas se cumprindo, né? Para que a volta de Cristo ela seja manifesta. Então, o que a gente tem visto na realidade é o medo, é o caos, né? O desequilíbrio, né? As pessoas sendo acometidas de doenças mentais, como depressão, fobias, as pessoas com síndrome do pânico, as pessoas com medo de perder o emprego, com medo de perder, de morrer de fome, né? A gente tem visto esse tipo de coisa acontecer. E por que a gente ministra tanto sobre oração em línguas, né? A gente tem feito uma série sobre oração em língua porque você, meu amado e meu querido irmão que nos acompanha por meio dessa live, quando você passa a orar em línguas, você vai construindo uma fé edificada. A fé vem pelo ouvir. Então você, quando ora em línguas, você está edificando a fé que você recebeu de uma vez por todas. Porque Deus, Ele é o autor e consumador da fé. Ele te dá a fé, mas o trabalho de edificar essa fé é nosso. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6 e o 10, que a gente tem que se revestir das armaduras de Deus para suportar as ciladas do diabo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o diabo ele vai vir contra a nossa vida. E quando ele vem?
como é que a gente está? Se a gente estiver desprovido das armaduras de Deus, a gente fica muito vulnerável. Então a gente é atacado por circunstância, a gente é atacado por enfermidade, a gente é atacado na vida financeira, no casamento, principalmente a gente que é ministro, que ministra a palavra, a gente é atacado porque ele quer calar nossa boca, ele quer nos parar. Então, se você não tiver uma fé edificada sobre o fundamento correto, né? A Bíblia diz lá em Salmo 125, os que confiam no Senhor como o monte do Senhor, ele não se abala. Então, as práticas espirituais vai construir um relacionamento com Deus, aonde eu tenho falado muito, ministrado muito sobre isso, porque as pessoas dizem assim, você tem que confiar em Deus, você tem que confiar, mas não tem como você confiar em quem você não conhece. Então, as práticas espirituais, elas vão revelar o caráter de Cristo, elas vão revelar a bondade de Deus, o amor de Deus. Ela começa a revelar quem Deus verdadeiramente é, porque a oração em língua é um dom de revelação. E quando você conhece quem Deus é, ele revela quem você é nele. E isso gera em você uma identidade, isso gera em você autoridade, isso gera em você, porque você conhece Pai. Você vai conhecer o seu Pai. E o seu Pai, eu costumo dizer que o Pai dá destino, ele dá limite, dá provisão, ele cuida, ele zela, ele sustenta. Então, quando você passa a orar em línguas, a Bíblia diz que a oração em língua é uma ferramenta para edificação, mas não é só isso. A Bíblia diz que a oração em línguas, ela é o Espírito Santo orando pelas nossas fraquezas. Tem uma frase do Senhor que eu guardei comigo, que eu guardo comigo, porque a gente vai se conectar, a gente está conectado no mesmo Espírito, né? A gente fala a mesma linguagem, né? E tem uma frase de um banner seu que o Senhor fez uma vez, liberou na internet, que dizia assim, eu não faço esboço para pregar, porque quando eu prego, é a tradução das línguas, né? Daquilo que eu oro, né? No Espírito, no lugar secreto. A pregação se torna que é a interpretação das línguas. A gente só vai conseguir ministrar exteriormente ou para as pessoas publicamente aquilo que a gente construiu num ambiente de intimidade com ele. Então, Mateus 6,6 é um lugar onde todos nós desejávamos estar. Só que eu achava que Mateus 6,6 era um lugar físico, era um lugar geográfico, era literalmente entrar no meu quarto e ficar lá o tempo todo orando, né? Até quando eu descobri que a oração em línguas, ela me dá a condição de eu viver no meu quarto em todo lugar. Dentro do ônibus, em casa, na rua, no trabalho, né? E eu vou andando nesse lugar de vida no Espírito, porque a Bíblia diz que Paulo diz que a gente não deve só viver pelo Espírito, deve andar. Então, vida no Espírito é um caminhar de fé. É um caminhar que te alinha com a palavra que Deus te dá. Porque quando você recebe uma palavra de Deus, essa palavra vem em forma de uma semente. E essa palavra, ela precisa ser germinada, ela precisa crescer para que ela dê frutos, para que você possa comer os frutos da fé, né? Porque Kenneth Riga fala muito que a gente é bom em receber fé, mas a gente é ruim em liberar a fé que a gente tem. A gente é bom de pedir, mas a gente é ruim de receber, né? E o escritor aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que crê em Deus se aproxima dele e crê que ele é galardoador do que o busca. Então a fé é para me relacionar com Deus. Então se eu passar a vida toda apenas recebendo fé, eu não edificar a minha fé, eu vou ter uma fé vã, eu vou ter uma fé que na hora que eu preciso usá-la, eu não vou conseguir, porque Paulo coloca a fé como um escudo. Então o escudo, ele nos protege. O escudo, ele nos livra dos dardos inflamados de Satanás, ele nos blinda. A fé serve para isso. A fé é para me relacionar com Deus, e esse relacionamento com Deus, eu costumo dizer lá em Isaías 28:11, diz que a oração em línguas, né? É o descanso, é o refrigério, é um lugar de paz. Então, Salmo 91 diz que aquele que habita nesse lugar, a esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele entra no lugar de descanso. Então, o descanso é um lugar no Espírito que eu preciso entrar, que é o lugar do Tetelestai, é o lugar onde tudo está pronto, onde Deus ele fez todas as coisas e descansou no sétimo dia, e através da oração em língua eu vou entrando nesse lugar, porque eu perco o controle, porque não existe nada mais espiritual do que isso. Você está horas e horas, você em conexão com o Espírito, ligado e falando com ele na linguagem dele, numa linguagem que não passa pela sua mente, não passa pela sua razão, não passa pelo seu intelecto. Essa linguagem ela é gerada no seu espírito, e é de espírito para espírito, e é a vontade perfeita de Deus passando por você, e você vai sendo alinhado com a vontade de Deus. Não é isso, pastor? Exatamente isso. É interessante, né? Porque assim, a oração em línguas, ela edifica a nossa fé.
É interessante, pastor Marcelo, falar da edificação da fé, porque as pessoas não têm noção do que é a fé edificada. A fé edificada é uma fé que é uma fé inteligência. A pessoa começa a entender a inteligência da fé. A fé edificada é uma fé que vê. Ela vê o que outros não estão vendo. A fé edificada, ela tem visualização. Ela imagina, ela vê. A fé edificada, ela fala com as coisas. Entende uma coisa? Aleluia. A oração em línguas, ela edifica a minha fé. A fé edificada, ela vai pensar como Deus pensa. Ela vai ver o que Deus está vendo. Ela vai falar como Deus fala. E ela vai agir. Então, a fé, a oração em línguas, ela edifica a minha fé e libera a inteligência da fé. Então, pela fé, eu penso, eu vejo, eu falo e eu ajo. Pela fé, eu vou olhar para a minha carteira e vou falar assim, em nome de Jesus, dinheiro entra aqui. Você vai falar com as coisas. Pela fé, você vai falar com o vazio, o invisível. Ninguém entende quando a gente fala assim, olha, o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo dias que, literalmente, nós temos que viver pela fé. Pela fé. Se o justo não viver pela fé nesse momento, querido, vai faltar coisas. Então, vai passar apuros, vai ficar com medo, vai ficar apavorado. Eu fiquei chateado esses dias porque fui conversar com alguns pastores. Tem pastor desesperado, cara. Pastor, imagina a igreja dele como é que não está. Entende? Desesperado. Não, e agora o que eu vou fazer? Meu irmão, fala. Abre a tua boca. Ora em línguas e começa a falar. Por quê? A oração em línguas é minha arma de defesa. É minha arma que prepara. Com a oração em línguas eu entrar na academia do Espírito Santo e ficar ali fortalecendo os meus músculos, me preparando, me revestindo de poder, me revestindo de autoridade, me revestindo de sabedoria, me revestindo, me deixando pronto. Entende? É como se eu estivesse ali no quartel-general, sendo equipado com todo o armamento pesado que eu preciso para a guerra. A oração em línguas, ela vai gerar em mim uma palavra revelada no meu espírito. E quando essa palavra está revelada no meu espírito, eu tenho que liberar ela, eu tenho que liberar a minha arma de ataque. Então, a oração em línguas é minha arma de preparo, de defesa, de proteção, é a armadura principal, ela é completa, mas ela, então, ativa as outras armas, porque a arma de ataque é a confissão da palavra. Quando você olha para essa profecia de Daniel, você vai ver que uma pedra sem auxílio de mãos, ela foi cortada de uma montanha, e essa pedra então atingiu aquela estátua e destruiu todos os reinos. Como é que nós vamos acabar com essa estrutura maligna? Como é que nós vamos avançar contra o inferno, contra tudo aquilo que a nova ordem mundial está planejando nesse momento? Ficando desesperado, assistindo o Globo, assistindo o repórter. Não, querido, desliga a sua televisão, quebra a sua televisão. Faça um favor para você mesmo. Se a sua televisão ela não acessa a internet para você ver coisas de Deus, quebra ela, joga no lixo. E por quê? Porque você não tem que estar com as coisas da mídia na sua boca, você tem que estar com a palavra na sua boca. E a oração em línguas, ela me lança para o campo de batalha, preparado para jogar pedra. Essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, veja só, ela foi cortada sem o auxílio de mãos. Isso significa que ela é falada. A pedra é Jesus. Jesus é a palavra. E a palavra tem que estar na minha boca. Todas as vezes que eu estou confessando a palavra, eu estou lançando a pedra sobre a estátua. Eu estou lançando a pedra sobre a estrutura maligna. Eu estou lançando a pedra, queridos. Então, lance a pedra. Se encha do Espírito. Ore em outras línguas. Para você ficar totalmente preparado, ficar robustecido, fortalecido no seu espírito, para que a ferramenta esteja afiada, para que você esteja pronto para lançar a palavra. Porque, querido, aquele que não edificou a fé e começa a falar a palavra, ele está falando como uma lata.
Que nem bater na lata, não tem resultado. Agora, quando eu passo horas orando no Espírito lá, eu estou crendo nessa oração. Eu não sei o que eu estou orando, mas eu sei que eu estou produzindo palavras poderosas, palavras ensinadas pelo Espírito Santo, o vocabulário de Deus. Porque no português, pastor Marcelo, irmãos que estão nessa live, nós não sabemos como sair dessa estrutura maligna. No português nós não temos o vocábulo, nós não temos o caminho para sair disso. Mas quando você se reserva para orar no Espírito Santo e produzir as palavras de sabedoria, essas palavras de sabedoria, elas traçam o teu caminho, elas traçam o teu destino, e elas vão te deixar pronto, e elas vão te ativar para você soltar a palavra. E quando você solta a palavra, a profecia de Daniel se cumpre, a rocha solta uma pedra gigante sobre a estrutura maligna, destrói tudo, você é abençoado e sai do outro lado. Então, meu irmão, glória a Deus pela oração em línguas. Glória a Deus. Glória a Deus por esse ensino. Uma pessoa aí perguntou, pastor Marcelo, e quem não tem um dom de línguas? Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu não lembro quem é aqui a pessoa, deixa eu ver se eu pego o nome dela aqui. Vanessa de Souza Cunha. Vanessa, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, entregou a sua vida a Ele, você já recebeu o Espírito Santo. Então, querida, as línguas já estão dentro de você. Ela não vai vir de fora, ela está dentro de você. Você tem que apenas fechar os seus olhos e liberar as palavras da sua boca. Eu, outro dia, estava ensinando para as pessoas sobre oração em línguas aqui em Aracaju, e eu falei simplesmente, olha, todo ser humano nasce falando em línguas. Porque uma criança, quando ela nasce, ela é pura, ela tem o Espírito Santo, ela está com o Espírito vivo. Então ela começa blá, 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 bé, 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 bu, 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 papá, mamã. Isso é línguas. Creia, feche os seus olhos e libere as primeiras palavras e os primeiros vocábulos que vierem no seu coração. Mesmo que você fique parecendo como uma criança. Quando Davi foi para o ribeiro pegar pedrinhas para matar Golias, começaram a rir dele, falaram, isso é coisa de criança, isso é ridículo, parece coisa de criança, mas tem poder, tem destino, destrói gigantes. Então, Vanessa, feche os seus olhos, abra sua boca e fala, pai, agora eu vou falar em línguas, porque eu já tenho o Espírito Santo, e em nome de Jesus eu vou liberar as palavras. Você vai começar a falar algumas sílabas. Creia, confie, e você vai falando as primeiras sílabas, daqui a pouco o Espírito Santo abre a fonte e começa a jorrar a variedade de línguas na sua boca. Você vai ver como isso é poderoso e transformador. Aleluia. Aleluia. É isso aí, pastor. Desse jeito. A Bíblia diz que Jesus está conversando com a mulher samaritana. Aquela mulher nem tinha o conhecimento de quem é Jesus. E Jesus disse a ela, olha filha, se você beber da água que eu lhe der, rios do Espírito fluirão do seu ventre. O Espírito ali, o Espírito é ventre, fala do Espírito. Jesus estava dizendo que se ela beber da água do Espírito, vai dela jorrar um rio. Então, quando você verdadeiramente entregou sua vida para Jesus e nasceu de novo, você nasceu para o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele veio morar dentro de você. E ele veio completo, ele não veio em parte. Ele veio por completo, ele mora dentro de você, ele habita dentro de você. Você é casa de Deus, você é morada de Deus. E ele trouxe com ele todos os dons. Paulo disse, buscai com zelo os dons. Então está dentro de você. Só que o problema das pessoas, pastor, é que elas querem uma experiência exterior para testificar de algo que é interior. Elas querem muitas vezes sentir um arrepio, um terremoto, quer ver anjo voando, para muitas das vezes falar aonde... Paulo disse, se eu orar em línguas, 1 Coríntios 14, 14, se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Então é a linguagem do seu espírito para com Deus, uma linguagem direta com Deus. E a palavra de Deus diz que quando você ora em línguas, edifica a sua fé e a fé do espírito. Então tudo isso que nós estamos falando tem a ver com o seu espírito. O seu espírito ele não sente, o seu espírito apenas crê. Porque o seu espírito é baseado, ele é guiado, ele só tem um combustível, é a fé. O espírito é guiado a partir daquilo que Deus fala. Então a Bíblia diz que você já tem o Espírito Santo dentro de você e ele clama, Abba, Pai. Ou seja, ele quer se relacionar com o Pai. Então você abre a torneirinha e deixa a água fluir, deixa o rio do Espírito sair de dentro de você. Porque a Bíblia diz que
Quando você ora em línguas, você está edificando a sua fé santíssima e você é guardado no amor de Deus. Aleluia. Isso é poderoso demais. Então, queridos, nós somos soldados que sabemos militar legitimamente. E quando a gente fala disso, né, militar legitimamente, eu lembro que eu nasci na igreja e a gente era instruído, não, vocês têm que ir para a faculdade de teologia, você precisa fazer seminários para você conhecer bem a palavra, para que você saiba militar legitimamente, para que você não embarace nos negócios dessa vida. E então eu fui fazer os seminários, eu fui fazer teologia, eu fui fazer um monte de coisa, e aquilo me levou para um buraco, rapaz. Me levou para um lugar sem volta. Eu precisei pedir ajuda para o Espírito Santo para sair daquele lugar. Porque, na verdade, quando o Espírito Santo me ensinou e me tirou daquele lugar, e eu ativei as línguas na minha vida, aí verdadeiramente eu entrei no seminário do Espírito Santo, na escola do Espírito Santo. Aquilo que eu aprendi nos seminários, na faculdade de teologia, não serviu nada, não uso nada daquilo. Mas quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a entregar minha vida ao Espírito Santo. Eu peguei a minha Bíblia para ler, e na verdade eu não li a Bíblia falava comigo. É diferente, querido. Quem ora no Espírito não lê a Bíblia, ele abre a Bíblia, e a Bíblia começa a abrir a boca e falar, porque a Bíblia, para um homem ungido que tem o Espírito Santo, é a boca de Deus falando com você. Esses dias eu precisava de uma palavra específica sobre uma cidade, onde Deus tem colocado no meu coração para que eu vá, me estabeleça ali uma base ministerial. E eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo revelado no teu espírito para o meu espírito. E Deus falou, soprou no meu ouvido, abre a Bíblia em tal lugar. Ele falou assim, abre a Bíblia em Miqueias, capítulo 2, versos 12 e 13. Meu irmão, quando eu abro a Miqueias, olha, livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versos 12 e 13, eu abri aquilo ali, a boca de Deus falou comigo, eis que eu estou te levando, eu vou juntar o rebanho, eu vou juntar e vai ser uma multidão de homens e de mulheres, e não se preocupe, porque eu estou indo adiante de você, eu vou provocar as rupturas, sou eu que estou rompendo, sou eu, o Senhor, que estou indo adiante de você. Então, querido, quem ora no Espírito não lê a Bíblia, é a Bíblia que fala com ele. A Bíblia se torna viva. A Bíblia ela vai pulando para o teu Espírito de forma revelada. Porque isso aqui, queridos, é um livro de códigos. São códigos espirituais que estão aqui. É um livro de códigos. Se você ler com a sua mente natural, você vai entender o que é a história de Israel. Você vai entender a história de Jesus na terra, os discípulos, do que Deus fez, e você vai achar até muito maravilhoso, mas você não vai entender nada. Sua mente vai ficar até com dor de cabeça, não vai entender nada. Se você ora isso daqui sem o Espírito Santo, é como se estivesse lendo uma historinha de criança, um gibi, alguma coisa assim. Mas quando você ora carregado de poder, na unção do Espírito Santo, é a revelação fluindo na sua vida. É o poder de Deus fluindo. Aleluia! Então vale a pena ser cheio do Espírito e orar no Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Então tem que se entregar essa oração, e quando você se entrega essa oração no Espírito Santo, você entra no seminário do Espírito, na faculdade do Espírito, onde você já não é mais preparado pelos homens, você é preparado pelo próprio Espírito de Deus. Aleluia! Pastor, aquela situação onde Nabucodonosor ele deu uma festa, né? Sim. E ele pegou os utensílios da casa do Senhor e ele começou a fazer uma orgia com os utensílios da casa do Senhor. Beltzazar, exatamente. Uma mão misteriosa, Beltzazar. E uma mão misteriosa, ela escreve na parede um código. Quando o senhor falou de código, eu me lembrei disso. E só quem alguém que tem a mente de Cristo revelada consegue discernir os códigos de Deus. Que foi Daniel. E Daniel disse, pesado foi o terreno, e passado foi, e agora acabou. Então, quando fala de códigos, é porque a Bíblia é um livro de revelação. A Bíblia não é papel e tinta, a palavra de Deus não é papel e tinta. A palavra de Deus é o rema, é a palavra revelada de Deus. Se você não tiver a palavra revelada, você só vai ter o logos, a palavra escrita. E andar através da palavra escrita vai te levar a um lugar de morte, porque a letra mata. Então, quando o pastor está falando aqui, está vindo um monte de revelação aqui, porque o Espírito Santo, ele está aqui, ele está aí, ele está onde você está agora. Exatamente, e quando o Senhor começou a ministrar aí, o Senhor me levou a um lugar
Abraão e Ló. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão. Abraão, ele obedece a Deus e vai para um lugar e Deus prospera a vida de Abraão. Só que Abraão, ele leva com ele Ló. Então, Abraão, ele simboliza o nosso espírito. Ló simboliza a nossa alma. Então, Abraão, ele está andando pelo espírito, o seu espírito vai crescendo, vai sendo edificado, só que a alma vai junto, que é Ló. E chegou em determinado tempo que ambos cresceram tanto, Abraão cresceu tanto, Ló cresceu tanto, que eles tiveram que se separar, tiveram que se dividir. Teve que haver uma ruptura entre os dois. Porque não tem como crescer juntos no mesmo espaço, alma e espírito. Você vai edificando a sua fé, e o que é vida no espírito? É quando a sua alma ela se entrega ao governo do espírito. Porque não dá para a gente andar sendo guiado pela nossa razão, emoções e pelos nossos sentimentos, que é a nossa alma. A nossa alma ela foi configurada pelo mundo. Desde que a gente saiu do ventre da nossa mãe, a nossa alma aprendeu tudo com que esse mundo tem para oferecer. Então, por mais que você é crente, por mais que você nasceu de novo, por mais que você tenha o Espírito Santo dentro de você, se você não for guiado pelo Espírito, você está sendo guiado pela sua alma. E a sua alma, ela não tem a mente de Cristo. A mente de Cristo está no Espírito. Então, Abraão disse, a gente vai ter que separar, Ló, não está dando para a gente ficar junto. E o que foi que aconteceu? Ló, ele optou por escolher aquilo que os olhos naturais dele viu que era melhor. Então, a sua alma vai sempre te levar para um lugar onde, baseado nas sensações, baseado nos sentidos, baseado na inteligência humana, no que ela acha ser o de melhor para ela. Por isso que tem que orar em língua. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, de acordo com a vontade de Deus, porque eu não conheço a vontade de Deus, mas o Espírito. David Robson diz que quando no plano eterno apareceu o meu nome para Deus fazer a minha vida, o Espírito Santo estava lá. Ele estava trabalhando junto com o Pai, escrevendo a minha história. Salmo 139, 16 diz que no céu há um livro com todos os meus dias escritos. Ali é o plano perfeito de Deus para a minha vida. Eu não conheço. A minha mente natural e limitada, ela nem conhece e ela nem crê. Porque se Deus revelar a vontade dele para a minha alma corre. Porque se Deus chegasse para José e dissesse, José, o plano que eu tenho para você é esse. Você vai ser preso, vai ser caluniado, você vai ser preso, vai ser vendido. Ele corria. Então, para finalizar essa parte, a Bíblia diz que a alma, que é Ló, ela escolheu algo que foi as campinas. Ela escolheu os pastos verdejantes. E Abraão disse, você pode escolher o que você quiser, porque quem tem a mente de Cristo, para qualquer lugar que for, prospera. Ele faz de um deserto manancial. Ele faz de uma terra seca jorrar para a vida eterna rios do Espírito. Ele disse que disse, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, a terra mana leite e mel. Quando Abraão chegou na terra, a terra estava passando fome. Era uma terra deserta. Eu fico imaginando a mente de Abraão. Se ele tivesse a mentalidade natural, a mente de Adão, ele dizia, Deus, o Senhor errou. Que lugar é esse que o Senhor me trouxe? Mas a Bíblia diz que, filha minha, pomba minha, debaixo da tua língua tem leite e tem mel. Então, o lugar não é que vai abençoar Abraão. Abraão é que vai abençoar o lugar. Então, o Espírito ali, Abraão, veja só. Ló fez a escolha dele pela alma e terminou que ele foi terminar sendo escravo lá em Sodoma e Gomorra. E depois, Abraão tem que ir lá resgatar ele. Então, isso fala da vida no Espírito, que é o quê? A nossa alma, ela trilhou caminhos e ela terminou sendo escravizada por muitas coisas, como Ló ficou escravizado lá em Sodoma e Gomorra. Então tem que Abraão agora ir lá e resgatar a minha alma e trazer para debaixo do governo do Espírito, que esse governo é o governo do céu. Quando Jesus disse, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu, essa vontade de Deus é no meu Espírito. Exatamente, pastor. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Alcançando o objetivo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos salvos no nosso espírito. A nossa alma, ela precisa ser salva todos os dias. A salvação em Cristo Jesus, o novo nascimento, ele não acontece a nível de intelecto, a nível de sentimentos, a nível de emoções, não. O novo nascimento, ele é processado no meu espírito, no teu espírito. Então é no nosso espírito que nós somos salvos.
Agora, Aleluia. a minha alma, a tua alma, nós precisamos salvar todos os dias. Então, qual que é o objetivo da minha fé? A salvação da minha alma, porque o meu espírito já está salvo. E é por isso que eu tenho que orar em línguas, para que eu possa alcançar, para que eu possa trazer a minha alma, levar a minha alma cativa ao senhorio de Cristo, levar a minha mente, os meus pensamentos cativos ao senhorio de Cristo. Porque se eu deixar a minha mente solta, a minha alma solta, o governo da alma ela só vai me levar para abismos, para buraco. Agora o governo do Espírito, a direção do Espírito, ela é certeira. A direção do Espírito não há erros, não há dúvidas. Então, queridos, é importante você saber que nós somos seres tridimensionais. Nós somos seres que nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. E as partes do nosso espírito que são interessantes você conhecer. Educados na nossa alma. Nós fomos educados no nosso natural. E nós precisamos o quê? Ser educados no espírito. As partes do meu espírito, que é a comunhão, que é a intuição e que é a consciência, elas devem ser desenvolvidas. A minha consciência espiritual deve ser desenvolvida. A consciência de Deus, a consciência daquilo que Cristo fez por mim na cruz, a consciência do feito, a consciência de que a palavra de Deus é a verdade, a realidade. A comunhão me leva para um lugar onde eu tenho um relacionamento com Deus, onde me leva para a adoração, me leva para um ambiente onde eu amo o Senhor, me leva para um lugar onde Deus, a minha alma fica entrelaçada ao Senhor. Agora, a intuição, ela recebe a voz. A intuição recebe a voz. Onde é que está a voz de Deus no seu espírito? Na sua intuição. Se você isolar tudo e aprender a edificar o seu espírito e tratar da sua consciência, saber qual é a sua consciente, qual é o seu coeficiente espiritual, o seu lugar da comunhão, a voz de Deus vai vir para o teu espírito. E aí você vai ver que Deus fala com você todos os dias. Aí você já não vai mais procurar profeta, você é o profeta. Você já não vai mais procurar resposta, você se tornou a resposta. Então, nós precisamos o quê, queridos? Aprender a educar o nosso espírito. Nós passamos anos e anos sendo educados na alma, sendo educados no intelecto, sendo educados na nossa própria vontade, sendo educados nos nossos próprios sentimentos. Mas agora a palavra de espírito foi liberada e ela te ensina e ela te incentiva o quê? A educar o seu espírito. Eu vou repetir, quando você educa o seu espírito, você conhece os seus ambientes com muita consciência. Você conhece a consciência da cruz, a consciência do feito, a consciência da palavra, a consciência da verdade. E você é levado para o lugar da comunhão, onde você adora, onde você ama, onde você está entrelaçado com o Senhor Jesus em amor. E estando nesse lugar, a voz de Deus vem para dentro de você através da sua intuição. Aí, querido, é só abrir a boca e profetizar. Você vai saber de tudo, você vai compreender todas as coisas, você vai ter resposta para cada área da sua vida. E as pessoas vão... Deus vai começar o quê? Quando você se torna a resposta, as pessoas te procuram. Quando você se torna a resposta, acontece o que aconteceu com João lá no deserto, batizando as multidões, iam atrás de João, porque João era a resposta. Quando você se tornar a resposta, o ímpio vai bater na porta da tua casa. Quando você se tornar a resposta, as pessoas vão te procurar. Quando você se tornar a resposta, homens de negócio vão colocar dinheiro na sua mão, vão colocar milhões na sua mão, porque você sabe, você é a resposta. Como José. O faraó entregou o Egito na mão de José, porque José era a resposta. Hoje nós estamos vivendo um mundo terrível, um mundo totalmente destruído, combalido, um mundo apavorado, um mundo aterrorizado, querido. Mas aqueles que estão edificados no Espírito, aqueles que educaram o seu Espírito, são a resposta de Deus para esses dias, são a resposta de Deus para gerações, são a resposta de Deus para as nações. E eu quero profetizar aqui, queridos, vai haver uma resposta de Deus. O Senhor está se levantando no seu trono e está derramando conhecimento, poder. Vai haver uma transferência de riquezas.
línguas, uma transferência de sabedoria e um avivamento será ativado na terra através daqueles que estão edificados no Espírito e aqueles que educaram a sua vida, não no seu intelecto, mas no seu espírito. Aleluia! Porque, querido, para educar intelecto, a internet está cheia. Para educar intelecto, as igrejas estão cheias. Os coaches estão aí. Os pastores intelectuais estão aí. Os mestres estão aí. Agora, Deus está procurando quem? Aqueles que foram educados no Espírito. Aqueles que sabem exatamente quem são, para onde vão, o que tem que fazer, o que vai acontecer. Esses não estão apavorados nesse momento. Sabe por quê? Eles são a ferramenta de Deus para esse tempo. Então, ore no Espírito e se torne uma ferramenta de Deus para esse tempo. Ore no Espírito, se torne a resposta de Deus para esse tempo. Ore no Espírito, seja uma chave de Deus para esse tempo. Ore no Espírito e seja profeta de Deus, não profeta de caos, mas profeta dizendo, a pedra está se soltando da montanha e vai destruir toda a estrutura maligna que está sobre as nações. Ah, meu irmão, esse é o meu tempo, chegou a nossa hora. Eu tenho dito, essa crise é a oportunidade da igreja. Essa crise é a oportunidade dos filhos de Deus serem revelados. Aleluia. Se eu me soltar aqui, meu irmão, estou querendo voar. Aleluia. A Bíblia diz que a terra aguarda ansiosa a manifestação dos filhos. Então a terra, nesse momento, ela está esperando uma resposta de nós, filhos, a igreja. Só que a Bíblia diz que a terra aguarda ansiosa a manifestação dos filhos. A palavra filho ali é ruliós. Exato. Quando a Bíblia diz lá em João, capítulo 1:12, a Bíblia diz em João 1:12, todos quantos nasceram de novo, receberam o Espírito Santo dentro e se tornaram filho de Deus, porque todo aquele que recebeu Jesus, ele se torna filho de Deus. Todos quantos creram no seu nome, se tornaram filho de Deus. Só que a palavra filho ali em João 12 é teknon. É teknon, é um recém-nascido. É alguém que nasceu, mas ainda é um bebê espiritual. Então ele não tem como acessar os recursos que só a maturidade consegue acessar. Então, a terra aguarda ansiosa a manifestação dos ruliós. Então, quando você ora em espírito, você vai recebendo revelação da mente de Cristo. Então você vai amadurecendo. E quando você amadurece, você não tem uma palavra, você se torna a palavra. Então, aonde você anda, você manifesta a glória de Deus, porque a terra está esperando por você se manifestar como filho. A resposta somos nós. A Bíblia diz que Ezequiel foi levado até um vale de ossos secos, e ele viu duas coisas naquele vale. Ele viu que eram muito numerosos e eram muito secos. Ele viu a quantidade e ele viu a gravidade. Nós não estamos vivendo nada diferente do que ele viu naqueles dias. Só que o Senhor tem uma palavra para Ezequiel. Ele disse, Ezequiel, profetiza. Porque é a minha palavra que vai gerar vida, é a minha palavra que vai levantar esse exército adormecido, é a palavra que ressuscita Lázaro, é a palavra que traz à existência o que não existe. Então, não vamos se render. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia, uma mente transformada pela palavra, transforma qualquer lugar, transforma qualquer coisa. Só vai ser transformador quem primeiro foi transformado. Então, a palavra vem no seu espírito, você edifica essa fé se torna algo que é um comportamento, porque o crer é um comportamento. Crer é a resposta que você dá para a palavra que Deus falou no seu espírito, porque a fé vem pelo ouvir. Só que quando a fé vem no seu espírito, ela vem em forma de uma semente. Então ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa evoluir. Jesus disse assim, ó, ouviste o que foi dito por Moisés? Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão no seu coração é homicida. Peraí, Jesus. Naquele tempo era não matarás. Jesus está dizendo, aquilo era a palavra de Deus. Só que essa palavra, ela cresceu, ela se desenvolveu, ou seja, Deus não muda, Deus se move e a palavra desenvolve. Ou seja, a palavra ela cresce, a palavra de acordo com a nossa mentalidade, com a nossa maturidade, a palavra ela vai criando forma, ela vai criando vida, ela vai desenvolvendo dentro de nós. Isso é um lugar de mortificação do eu, do intelecto, da sabedoria humana, para receber revelação direta. Como o Senhor falou algo poderoso aí, eu recebi no meu espírito aqui. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, que antes era Saulo, ele recebeu tudo de Gamaliel. Ele aprendeu aos pés do melhor em relação à lei.
Só Exato. que Paulo, ele, quando tem um encontro com Jesus, ele vai para o deserto da Arábia, ele passa lá 11 anos orando em língua, desconstruindo todos os judaísmos que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Depois ele passa mais 3 anos em outra cidade, faz 14 anos, Paulo pregando o evangelho, e está tendo um avivamento em Jerusalém. E alguém diz assim, tem que mandar buscar Paulo, tem que ir atrás de Paulo, tem que ir atrás desse homem, porque esse homem se tornou necessário. Nesse avivamento, ele é necessário. Por quê? Enquanto os discípulos, depois que Jesus morre, aí Judas se mata, abre uma cadeira na escola apostólica, porque Exato. tinha 12, agora só tem 11. Só que Jesus disse, ide por todo mundo pregando o evangelho, era para ir pregar. Mas agora os discípulos, porque ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, eles agora ficaram preocupados que quem vai ocupar aquela cadeira. Porque enquanto a gente é menino, a gente fica com essas coisinhas de menino, sabe? Religiosidade e tal, cargo, cadeira, posição, placa de igreja. Então, eles não se preocuparam com o reino, eles estão preocupados com a estrutura, eles estão preocupados com a aparência, né? Tem que colocar mais um, porque tinha 12, ele deixou 12, tem que ser 12. Só que Jesus estava preparando o 12º, que era Paulo. Mas o que foi que eles fizeram? Eles pegaram o Urim, Tumim, lançaram sorte e escolheram Matias. Eles escolheram alguém para colocar no lugar de Paulo. Tanto é que Matias só aparece no dia que foi escolhido e mais nunca mais acabou a história de Matias. Nunca mais falar em Matias. Exatamente. Exatamente. Tá baixo, pastor? Não, tô te ouvindo, tô compreendendo aqui. Tá sendo normal. A sua voz tá baixa. Minha voz tá baixa? Melhorou? Melhorou agora? Tá melhor? Tá dando para ouvir, mas ainda tá baixo. Deixa eu aumentar aqui. Exatamente isso, pastor Marcelo. Você falou aí de se tornar a palavra, né? Veja só, João 1:1 fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo veio e habitou entre nós, quer dizer, o verbo se tornou carne. Então, assim, é uma coisa assim tão tremenda que quando você recebe uma palavra de Deus, você recebe um verbo, não é? Você recebe o verbo. Deus, ele gerou uma palavra na sua vida, gerou uma promessa na sua vida, você tem um verbo. Agora sim, você precisa encarnar, porque o verbo ele não se tornou carne só em Jesus, ele se torna carne também em nós. Quando eu recebo uma palavra de Deus, e eu creio nessa palavra, e eu edifico o meu espírito, e começo a edificar o meu espírito pela palavra que Deus me deu, através da oração em línguas, eu vou orando, eu vou crendo na palavra, eu vou orando, eu vou crendo na palavra, porque quando eu oro no espírito, eu estou sendo edificado também para as promessas que Deus me deu. Porque Deus não dá promessa para carne. Pega essa daí. Deus não dá a promessa para carne. Abraão achou que Deus tinha dado a promessa para carne. Foi por isso que ele foi lá e se deitou com Agar e gerou Ismael. A promessa não é feita para carne, a promessa é feita para o espírito. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou edificando o meu espírito para o cumprimento da promessa. Então é nesse lugar que o verbo, eu recebi o verbo. Eu recebi o verbo, eu vou te usar entre as nações. É um verbo. Glória a Deus. Agora eu vou orar em línguas para que o meu espírito seja edificado para entrar dentro dessa palavra. E então quando eu entro dentro dessa palavra, o verbo se encarna. Eu já não sou mais carne, eu sou o verbo andando na terra. Eu já não sou mais carne, eu sou Jesus andando na terra novamente. Porque eu edifiquei o meu espírito, eu entrei dentro da promessa, eu encarnei a promessa. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é esse entendimento, querido, porque tem muita gente reclamando de Deus, pastor Marcelo. Mas o Senhor levou o Senhor me fez aquela promessa, a promessa de me usar, a promessa de que ele faria coisas grandes, a promessa de que ele me daria carro, me daria casa, faria isso, me daria casamento e tal. Querido, tudo bem, Deus falou, mas essa promessa não vai se cumprir na tua carne. Você vai ter que edificar o seu espírito para poder encarnar a promessa. Porque a promessa é feita para o homem espiritual e não para o homem carnal. É porque as pessoas não entendem, ficam achando que Deus ele retarda. É que diz lá a palavra de Deus. Alguns dizem que a promessa é tardia
teologia, não. Deus está esperando a metanoia, querido. Você renovar sua mente. Deus está esperando o quê? Uma mudança de mentalidade. Deus está esperando o quê? O seu espírito ser edificado para você entrar dentro da promessa. Porque entre você e a promessa é que nem o povo de Israel. Saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, mas tem um deserto para atravessar. Como é que você vai atravessar esse deserto aí para chegar lá no lugar da promessa? É a oração em línguas. Você vai ter que passar pela desconstrução. Você vai ter que passar pela faxina. Você vai ter que ser reconstruído no espírito para que então entre a manifestação. Porque eu vou repetir para você. A promessa que Deus fez para a tua vida não é para o homem carnal. É para o homem espiritual, é para o seu espírito. Edifica o seu espírito que você vai ver cada promessa sendo realizada na sua vida. Edifica o seu espírito que você vai ver cada palavra de Deus sendo encarnada na sua vida e você se tornando um verbo ambulante. As pessoas vão olhar para você e falar assim, aí tá, a palavra está andando. A palavra está andando. A coisa mais maravilhosa que tem na vida no espírito é você habitar dentro da palavra. Porque, querido, eu como da palavra que Deus me falou. Onde eu estou vivendo hoje é a palavra que Deus me falou. Tudo é a palavra. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele envia uma promessa por meio de Moisés ao povo de Deus que está cativo no Egito. Exato. Era uma promessa de libertação, mas não só isso. Porque quando Deus fala, Deus te dá um destino. Um avião, ele só decola quando ele sabe onde vai pousar. Então, Deus, ele disse, eu não vou só libertar, eu tenho um lugar para vocês habitarem. É a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Então, Moisés ali, ele tipifica o Cristo. Ele vai lá e liberta o povo. Só que Deus não só quer libertar. Não é suficiente só esse lugar de libertação. Ah, fui curado da droga, Deus me libertou do álcool, Deus me libertou da prostituição, agora eu virei para quente. Eu agora sou crente. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida, querido, porque existe uma terra prometida que Ele quer te levar. Aleluia. Só que o processo para chegar em Canaã era um processo de mortificação, onde Deus tirou o povo do Egito, mas agora Deus precisa tirar o Egito de dentro do povo. Então, no deserto, quem guia o povo é uma coluna de nuvem. Aquela coluna de nuvem, ela é uma representação do Espírito Santo, porque só suporta o deserto, só suporta o processo quem está cheio do Espírito. Por isso que Jesus, ele foi levado em espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás. Ezequiel, ele foi levado em espírito e ele passeou no vale. Então, por mais que o vale está cheio de ossos secos, você que anda no espírito, você consegue andar naquele lugar e discernir o porquê o lugar está assim e o propósito pelo qual Deus te levou para um lugar onde só tem morte. Porque Deus quer te usar para gerar vida. Só que para isso você tem que ter a mente de Cristo. Como o pastor falou, a fé vê. Então, a fé é uma palavra gerada dentro de você, no seu espírito. Só que essa fé, ela vai te dar condição de enxergar aquilo que Deus tem preparado para você. Então isso vai gerar um comportamento de fé que age de acordo com o que você ouviu, mesmo sem ter acontecido. Por exemplo, é quando Deus diz assim, você vai casar. Isso não tem uma data. Isso não tem uma data. Porque Deus não trabalha com data. Deus é eterno, Deus é espírito, Deus vive no estado de eternidade. Então, quando Deus fala alguma coisa ao nosso respeito, essa palavra para ele já é uma verdade. Deus já nos vê dentro dessa palavra. Então, esse processo, o tempo de Deus, muito se fala. Qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo que você se rende ao processo, é o tempo que você se entrega a esse processo. E o que acelera é o quanto você se quebranta, é o quanto você verdadeiramente diz assim, Senhor, verdadeiramente, eu estou disposto a enfrentar o processo. Porque uma coisa é você suportar o processo, outra coisa é você vivê-lo, outra coisa é você extrair o melhor do processo. Porque Jesus, ele não saiu derrotado do deserto. Pessoas morreram no deserto. Pessoas não herdaram a promessa. Pessoas ficaram no meio do caminho no deserto. Foi só liberto, mas não entrou em Canaã. Para sair do Egito foi um batismo, Mar Vermelho. Para entrar em Canaã foi outro batismo. Foi o Jordão. Então isso fala de sacerdócio, porque para sair do Egito, o povo não fez nada. Deus foi lá e libertou. Enviou Moisés, que representa Jesus, foi lá e libertou. Mas para entrar na terra prometida, querido, você vai ter que exercer o seu sacerdócio, você vai ter que andar no profético, você vai ter que se encher do Espírito e andar no Espírito profético. Então, para viver esses dias, para viver o que está acontecendo no mundo, e não somos pregadores do caos,
somos pregadores da palavra, mas a palavra de Deus diz que nós estamos vivendo os últimos dias, e nós, como a igreja, temos que nos ataviar. Nós precisamos, nesses dias, nos preparar como aquela noiva, como aquelas viúvas lá. É viúva, é noiva, não me fala a memória agora. São noivas. As 5 noivas, que elas tinham azeite de reserva. Azeite fala da presença de Deus. Então, nós, como igreja, hoje, precisamos entrar nesse lugar onde a gente tem não só para nós, mas a gente tem para outras pessoas. Na última live que eu fiz sobre oração em línguas, eu fiz uma live com Joyce, né? Aquela filha amada do Pai, aquela profeta do Senhor. E Joyce, ela liberou... Ali é fogaréu de Deus, aquela mulher. E ela disse que... Ela liberou uma palavra que muitas pessoas falam em estar mergulhado no rio do Espírito. Mas a vontade de Deus não é que você viva mergulhado lá. É que você acesse as profundidades de Deus, mas que você venha para a superfície para liberar o que você recebeu lá sobre as pessoas. Porque existe um povo que está perecendo por falta de conhecimento da palavra. Existe um povo que está com medo, enclausurado dentro do seu lar. Tem muitos cristãos que não estão entendendo o que está acontecendo. Tem muitos cristãos, muitos pastores, a gente vem, vai conversar com alguns e estão com medo da igreja fechar, de pagar o aluguel, de como vai viver agora diante de uma pandemia, tudo fechado. Né? Tem pastores que estão com medo de atrair, de ser pego pelo vírus. Então, eu não estou dizendo que nada disso não é uma verdade, que isso não é a realidade. O vírus é real, a pandemia é real, o momento é real. Só que, deixa eu te dizer um negócio. A Bíblia diz assim... No mundo tereis aflição. Você não é do mundo, mas não. Glória a Deus. Você é espírito. No lugar que você anda, não tem caos. A fé vence o mundo. Sabe por que a fé vence o mundo? Porque a fé vem do ouvir. A fé nasce, ela é gerada do lugar infalível. A fé nasce da palavra de Deus. Então, quando Deus fala, Ele está nos dando um lugar de vitória. Ele está construindo para nós um lugar de vitória. Eu só acesso esse lugar através da minha obediência àquilo que Deus falou. Então, Deus quer a obediência do seu povo. Ele não quer um sacrifício. Ele está querendo obediência. Obedecer em que sentido? Se relacionar com Ele. A Bíblia diz que Deus está esperando a gente entender e ocupar o nosso lugar como filho, como igreja. Você acessar os lugares em Deus que estão reservados para você. Entre na terra prometida, que lá tem leite, lá tem mel. Aleluia. É interessante, pastor Marcelo, você falou de acessar, né? É importante, queridos, a gente saber que toda promessa é um lugar. Quando você olha a palavra de Deus, fala assim, olha, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, regiões celestiais é um lugar a ser acessado. Vou repetir. Regiões celestiais é um lugar a ser acessado. Aí você vai para Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus, há de suprir todas as vossas necessidades. Você vai ver que riquezas em glória é um outro lugar para ser acessado. Então, existe um lugar onde você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Existe um lugar onde todas as suas necessidades, elas são supridas. Os céus, querido, são vários céus. Quando você vê a palavra, fala que Deus, Ele é o Deus dos céus. Dos céus dos céus. Então, são vários céus. Quer dizer, existem vários lugares a serem acessados. Mas esses lugares não são acessados na minha capacidade intelectual. Esses lugares não são acessados obedecendo lei, regras humanas. Esses lugares não são acessados você andando em doutrinas de homens. Esses lugares são acessados pelo Espírito. Quando eu edifico o meu Espírito, eu quero desfrutar desses lugares. Porque Efésios capítulo 1, verso 3, é uma verdade. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Agora, querido, eu posso olhar essa palavra e ficar passivo e falar, meu Deus, onde estão essas bênçãos? Onde estão essa sorte de bênçãos? Não, querido, é você que tem que ir lá. O seu espírito tem que ser edificado para acessar esse lugar. São acessos.
Você tem que ter acesso a esse lugar. Efésios 2:6 é um outro lugar. A palavra fala que nós estamos assentados em regiões celestiais. São outros lugares. Quando se fala de estar assentado em regiões celestiais, fala de estar num lugar de autoridade. Então, existem lugares onde eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. Existem lugares onde todas as minhas necessidades são supridas pelas riquezas em glória por Cristo Jesus. Existem lugares onde eu estou assentado em região celestial em autoridade. Então, o que acontece? A palavra de Deus ela é toda verdade. Agora, ela não é verdade para a minha carne. Ela não é verdade para o homem natural, ela é verdade para o homem espiritual. O trato de Deus não é com a minha carne, não é com a tua carne. O trato de Deus é com o seu espírito. Tudo que você vai desfrutar na sua carne é resultado do seu espírito. Tudo que eu desfruto hoje no meu natural, ele é resultado do meu espírito. Então, querido, quando você entra nesse lugar, o natural e o espiritual é uma coisa só. Já não existe mais natural, existe tudo espiritual. Então, querido, nós precisamos ser edificados como homens e mulheres espirituais, seres espirituais, entende? Para entender propósitos, para entender identidade, como a Andréia colocou aqui, minha sobrinha colocou, olha, quem vive e entende o propósito não morre no meio do caminho, não tem como você ficar pelo meio do caminho. Porque você tem destino, você tem identidade, você entendeu o propósito, você foi edificado no Espírito e está acessando os lugares celestiais. Então, querido, nessa live, aproveita essa live. Aprenda a acessar as regiões celestiais, onde você é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Aprenda a acessar as riquezas da glória, para que todas as suas necessidades sejam supridas por Cristo Jesus. Aprenda a acessar o trono que você tem que o seu espírito está sentado, porque tudo aquilo ali é uma realidade, pastor Marcelo. A Bíblia, as promessas que estão, as coisas grandiosas, o que Paulo escreveu são as coisas inefáveis. Ele não pôde falar para ouvidos naquele momento aos Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, olha, eu conheço o homem que foi até o terceiro céu, se na carne não sei, se no espírito não sei, mas ele ouviu coisas inefáveis que não é digno, não é lícito falar. Ele está falando isso para a igreja aos Coríntios. Mas quando você começa a observar as cartas de Paulo, você vai ver que ele está falando das coisas inefáveis que ele viu no céu. E você vai entender, querido, que ele tem tanta autoridade. Paulo fala assim, olha, eu estou pronto para morrer. Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu morro agora e vou para o céu e vejo Jesus, ou se eu fico aqui com vocês. Mas faz o seguinte, porque eu amo vocês, eu decido ficar. O que significa, querido? Que o homem espiritual decide o dia que vai morrer. A morte não vem buscar. Entenda uma coisa, querido. Vou repetir isso. Paulo, ele fala assim, olha, eu tenho vontade de ir embora. E eu estou pronto para ir embora. Mas quando eu olho para vocês, eu decido ficar. E ele fala, então quer dizer que quem decide o dia da minha morte sou eu. Como um homem espiritual. Um homem espiritual. Então não é o Covid que vai me matar. Não é o ladrão que vai me matar. O Covid não vai te matar se você for um homem espiritual e decidir, não, eu não morro agora. Eu não morro agora. Eu vou ver a glória de Deus nesta nação. Eu vou ver o cumprimento da promessa. Todas as promessas que me foram feitas serão cumpridas, porque Deus não mente e a sua palavra não volta vazia. Então edifique o teu espírito para que você possa decidir. Olha, eu vou falar dessas coisas novamente porque elas são muito importantes. Quando você edifica o seu espírito, você acessa as regiões celestiais, onde você é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Quando você edifica o seu espírito, você acessa as riquezas da glória, onde todas as suas necessidades são supridas. Quando você edifica o seu espírito, você se assenta nas regiões celestiais em autoridade executiva. Quando você edifica o seu espírito, você até decide se morre ou não. Dá para pegar essa aí? Receba essas verdades, querido. Não fica com medo de morrer. Não fique com medo do Covid, com medo disso. Ah, não sei o quê, vacina. Não, querido, eu já sou vacinado pelo céu. Eu já sou vacinado. Ninguém vai ficar me rotulando, me chipando, me marcando. Não, eu sou vacinado pelo céu. O Covid entra derretido pelo fogo do Espírito, querido.
Vejam homens, como é que o Covid vai pegar num homem espiritual que está vivendo no espírito? Ah, pastor, mas alguns estão morrendo, é de Deus, está morrendo, tá bom, eles estão morrendo, mas eles vão ser ressuscitados. Não se preocupa, quem morreu no Senhor vai ser ressuscitado. Para você entender que Deus não quer que ninguém morra. Nós não nascemos para morrer, queridos. Nós nascemos para viver eternamente. É por isso que o Espírito Santo está morando dentro de nós. Aleluia. Aleluia. É muita verdade. É muita verdade. Aleluia. Esse lugar é um lugar de governo, né, pastor? Exatamente. Governo. É lugar dos executivos. A Bíblia diz que esse lugar é o lugar que Adão vivia. O senhor falou aí algo, só pegando um gancho, tudo que o senhor falou aqui, que já dá para acabar a live agora. Verdade. Que a comunhão com o Espírito vai nos dar a condição de acessar tudo aquilo que já está preparado para nós. Deus criou Adão. Veja só, antes de Deus criar Adão, Deus já tinha criado tudo. Antes de Deus criar Adão, Deus já tinha criado tudo que era necessário para a vida de Adão. Deus criou Adão para um cumprimento de um propósito. Antes de Deus criar o homem, Deus já criou toda a provisão necessária para o cumprimento do propósito. Só que para cumprir o propósito e para desfrutar de tudo aquilo que está preparado para mim, eu preciso ter comunhão com o meu Pai. Por quê? Esse lugar de comunhão é o lugar de governo. Adão, ele tinha uma missão: governar sobre todas as coisas, mas só pode governar quem tem governo. Então Adão, ele era governado pelo Pai, e à medida que ele era governado pelo Pai, ele exercia governo e domínio sobre todas as coisas. Então a morte não existia fome, não existia doença, não existia pobreza, não existia choro, não existia tristeza, porque nesse lugar onde Deus preparou tudo, está tudo preparado, é só desfrutar. Mas para desfrutar, é necessário um relacionamento com seu Pai. No dia que Adão deixou de dar ouvido à voz de Deus e deu ouvido àquilo que a serpente ministrou, porque a serpente ministrou para a carne. A serpente, ela ministrou intelecto para a carne. Por quê? No jardim tinha duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida era Jesus. Então Adão, ele desfrutava de um relacionamento com o Pai e ele se alimentava de Jesus, a palavra revelada do Pai. No dia que ele decidiu comer razão, ele caiu desse lugar de governo, ele caiu desse lugar onde todas as coisas estão prontas e ele deixou de governar e passou a ser escravo. Não é isso, pastor? Exatamente, meu irmão. Exatamente. Aleluia. Então, para a gente finalizar, queridos. Amém. Eu estou aqui num apartamento, já me ligaram aqui da portaria que o fogo está caindo aqui. Então, peguem essas chaves, queridos, e vivam uma vida plena no Espírito Santo, vivam uma vida edificada no Espírito. Vale a pena entregar a sua vida ao Espírito Santo. Edifique o seu espírito para você acessar todas as coisas que Deus tem para a tua vida. Então, existem os lugares espirituais para serem acessados. Existem os lugares espirituais para você desfrutar de todas as bênçãos. Então, você pode acessar as riquezas da glória para ser suprido. Você pode acessar os lugares celestiais para que você possa ser abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então, o Evangelho é uma realidade. A vida no Espírito é uma realidade. E tudo começa. Eu vou te falar do princípio. A primeira coisa que aconteceu na igreja, o primeiro evento na igreja de Jesus, quando a igreja foi inaugurada, quando a igreja ela foi lançada no mundo, a primeira coisa que aconteceu foi o falar em línguas. Não aconteceu outra coisa, foi o falar em línguas. Então, tudo começa com as línguas. Então, queridos, eu quero me despedir de vocês aí. Obrigado, pastor Marcelo, pela oportunidade. E repito, tudo começa nas línguas. Não deixem de orar no Espírito Santo. Edifiquem o Espírito e acessem tudo aquilo que Deus tem para vocês, em nome de Jesus. Pastor, eu quero agradecer também a participação por esse momento maravilhoso. Essa live, ela vai subir lá para o YouTube, eu vou colocar ela no YouTube. Os irmãos depois terem acesso a ela. Obrigado a cada um dos irmãos que assistiram, que estão conosco até agora, né? Eu só queria, para finalizar, que o nosso pastor orasse, né? E você que ainda não falou em línguas, que você seja batizado com o Espírito Santo agora, que seja ativado no seu espírito esse dom, que você ministre agora, seja ministrado pelo Espírito, que agora você flua em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Amém. Pode orar por nós aí e encerrar.
Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essas chaves tão preciosas que foram liberadas, obrigado pelo dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento que fluíram, Senhor, através da vida do pastor Marcelo, através da minha vida, por graça. Senhor, obrigado por cada vida aqui representada, cada família, cada pessoa que acompanhou esta live, Senhor. E eu oro nesse momento, para aquele aqui ainda não fala em línguas, que ele seja agora tocado pelo seu Espírito Santo e que haja um liberar poderoso, Senhor, do seu Espírito e que as línguas sejam agora destravadas. Em nome de Jesus, você que ainda não fala em línguas, abra sua boca e comece agora a liberar as palavras. Você que ainda já foi batizado com o Espírito Santo, mas ainda não é ativado nessa palavra, nós estamos transferindo unção agora. Nós transferimos unção sobre a tua vida, para que você seja ativado nessa palavra, ativado nessa vida levada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, e seja muito abençoado para a glória de Deus Pai. Te agradecemos, Senhor, dá uma noite de paz, de bênção sobre a vida de cada família aqui, porque todos nós estamos guardados debaixo do seu poderoso nome, debaixo da sua palavra e debaixo do seu poder. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Um grande abraço em todos. Obrigado, aí. pastor. Um grande abraço aí. Tamo junto. Qualquer coisa é só me acionar aí, viu? Maravilha. Tamo junto. Tamo junto, queridão. Deus abençoe. Amém. Um abraço. Fica na paz.